Boa tarde. Salve, salve. Como é que está? Saudações. Tudo bom? Tudo bem e você? Tudo ótimo, tudo tranquilo. Como estão as coisas aí no sul, Fábio? Correria, né? Essa questão aqui, para quem está assistindo na gravação, a gente está em plena quarentena de coronavírus, né? Então, a gente tá correndo bastante. Bom, vou aproveitar e já vou pedir para o Dr. Vitor Cutaiti se apresentar um pouquinho aí, para quem não conhece ainda, para quem está assistindo pela primeira vez. Dr. Vitor Cutaiti, cirurgião plástico de São Paulo. Eu sou cirurgião plástico, estou formado em cirurgia plástica há 10 anos e dos grandes diferenciais que eu tenho, que eu tive ao longo desses 10 anos, foi a chance de estudar um pouquinho de programação neurolinguística. Eu acho que esse é um grande diferencial que eu busquei, de atender e entender a cirurgia plástica com um lado mais psicológico. Então, além de operar, eu sempre notei e busquei esse lado psicológico da cirurgia plástica, o que me fez estudar um pouquinho de psicologia e principalmente de programação neurolinguística, que foi o que acabou me motivando mais nesses últimos anos. Há 3 anos atrás eu comecei um projeto muito interessante, do qual eu me orgulho muito, que chama-se Energia da Beleza, que é um projeto onde a gente associa a programação neurolinguística com a cirurgia plástica. A minha prática diária em São Paulo a cirurgia plástica. Eu trabalho cirurgia plástica, basicamente, mas eu coloco dentro da cirurgia plástica as ferramentas da programação neurolinguística. Eu acho que esse é o grande ponto. Eu tenho um outro diferencial, que eu gosto de falar também. Eu sou um dos precursores da técnica de lipoaspiração fracionada, que é uma técnica de lipoaspiração com anestesia local. Então, é uma técnica onde a gente, através de um desenvolvimento, conseguiu formar uma técnica nova de lipoaspiração, da qual a gente tem bastante orgulho e da qual a gente tem bastante prazer em fazer, porque é uma técnica mais segura, uma técnica onde a gente tira mais gordura, uma técnica onde a gente consegue trabalhar melhor o tecido gorduroso. Então, basicamente, se eu pudesse me Perfeito. apresentar, eu me apresentaria como um cirurgião plástico com uma visão um pouco mais holística do paciente. Acho que esse é o grande diferencial. Perfeito, perfeito. Bom, a gente acompanha, né? A gente chama que o Vitor é o assinante zero do Acelera DR, então, desde o início, bem do início mesmo, quando era Soma Peruso, depois mudou para 15 por 7, hoje é Acelera DR, então todo o nosso caminho aí, bem essa visão de startup, o Dr. Vitor acompanhou, então nós somos super fãs também, estamos intimamente ligados, o que é muito legal. E essa questão de utilizar o PNL na medicina, ela não é uma coisa tradicional, né? Isso é uma coisa que ela não é tão comum. E não é comum, mas deveria, porque assim, a programação neurolinguística, ela foi formada, um dos pilares, ela é formada por um psicólogo e um jornalista que na década de 60 estudaram a programação e montaram essa programação mesmo, né? Entender o cérebro como algo neurológico e linguístico, quer dizer, o que eu penso e o que eu falo, e fazer essa comunicação e fazer isso programado num roteiro. Basicamente, a programação linguística é essa. E o médico, ele já faz isso rotineiramente. Quando você tem o recurso, quando você tem a técnica, quando você estuda, você acaba pondo isso em prática de maneira muito mais eficiente. E você consegue atender o seu paciente de maneira muito mais prática, muito mais efetiva. E aí você consegue ter um resultado do seu trabalho muito maior, muito melhor e é muito bacana. Todas essa coisa moderna do marketing, mesmo que vocês trabalham, da propaganda, do coaching, tudo isso é baseado na programação neurolinguística. Então, se você for ser bem amplo quando está estudando a comunicação, você está usando recursos neurolinguísticos para poder falar e para poder acessar e para poder se comunicar. E eu acho que esse treinamento que o médico não tem, infelizmente, falta em muitos profissionais. E aqueles que conseguem perceber isso ao longo da carreira, ou que de maneira natural já tem isso, se diferenciam muito mais. Então, uma das coisas que a gente vivencia e que a gente vê na prática é, puxa, como aquele cirurgião ou aquele profissional tem uma clientela tão boa. E aí você vai fazer
uma pesquisa, você vai fazer uma modelagem na programação neurolinguística, modelar significa usar como modelo, e você vai ver que ele usa vários recursos da programação neurolinguística. Então, se você pegar as pessoas de sucesso, a maioria delas tem a programação neurolinguística como ferramenta, consciente ou inconsciente, mas tem como princípio aquilo consciente. E todos esses trabalhos de coaching que a gente vê, mentoria, coaching, todas essas assessorias modernas, elas são baseadas na programação neurolinguística. E na medicina isso tem tudo a ver, e é uma pena que isso não é tão valorizado, que isso não é tão procurado, porque faria muita diferença para o profissional e para o paciente. Eu acho que é uma das coisas que, assim como o marketing, que a gente está tendo que aprender e a gente está tendo que aprender essa nova língua, eu acho que a programação linguística ajudaria muito nesse sentido. Me ajuda muito diariamente e eu tento passar isso tanto para os meus pacientes quanto para os meus colegas médicos, porque eu acho que é um baita diferencial. Um baita diferencial. O marketing, né, a estrutura do marketing toda engloba várias coisas, a base é a neurociência, né, porque isso é muito importante, acaba culminando lá no fim na publicidade, que é como a gente empacota isso e vende, né, mas a neurociência é a base, gatilhos mentais, que a gente chama, são termos que a gente vai utilizando que, né, são termos para estimular a pessoa, gerar curiosidade, tipo, pessoal, vocês estão assistindo essa live, aí vocês fiquem até o final, porque no final o Dr. Vitor vai deixar uma baita de uma sacada aqui que vocês não podem perder, né? Então isso é uma forma de fazer a pessoa engajar com a gente, continuar aqui. Isso tudo são técnicas, né? São técnicas, e são técnicas porque uma das grandes bases da programação neurolinguística é a hipnose de Erickson, a hipnose ericksoniana, que para a comunicação é uma das ferramentas mais fortes que existem, porque ele consegue, de maneira muito sutil, isso que você fez, falou, ó, fique atento até o fim da live, não sei, isso é Erickson puro. Quer dizer, ele te instiga, ele te provoca a pensar, a fixar. Isso tudo faz parte da programação neurolinguística. E quando você tem isso como recurso técnico, você consegue usar isso. A gente brinca que é igual o Star Wars, né? Tem um lado bom da força e um lado ruim da força. Um médico ético, correto, ele consegue usar isso de maneira muito boa em prol do seu paciente. Infelizmente, tem gente que usa isso mal, que usa para explorar, para aproveitar e para tirar benefícios escusos disso. Mas quando você tem uma boa índole, e aí a gente está falando de energia boa, que é o que volta para ti, você acaba usando isso como uma ferramenta, como um recurso muito positivo. Por isso que a gente gosta bastante, por isso que a gente pratica bastante isso na nossa clínica. Inclusive, vou aproveitar a chance aqui, eu já estou em finalização do livro, onde a gente consegue, através da programação neurolinguística, dar ferramentas às pessoas se sentirem mais bonitas e trabalhar a beleza com uma energia que é a essência do nosso canal, né? O nosso canal Energia da Beleza, ele tem basicamente esse papel. É o papel de mostrar para as pessoas que todas elas podem ser bonitas e que a beleza é uma questão energética, não é física. Beleza é uma coisa que você consegue ter, independente de se tem um olho azul bonito como o teu, é verde, não sei, ou se tem uma pele morena como a minha. São coisas diferentes, mas que ambas podem encantar. Porque, no fundo, a beleza é um encantamento. E esse encantamento, qualquer um pode ter. E isso é muito bacana. E a programação neurolinguística dá argumento para isso, ela dá ferramenta para isso, ela solidifica todas essas informações. Para um cirurgião plástico, isso é sensacional, né? Porque você consegue trazer para a pessoa o melhor dela. E esse é a grande dificuldade do cirurgião plástico, é alinhar a expectativa com possibilidades. Então, o que eu consigo enquanto cirurgião e o que eu consigo enquanto o quanto que a pessoa tem. Eu preciso unir isso e entregar o que ela quer. Quando eu tenho o recurso da neurolinguística, eu consigo fazer isso de maneira muito mais fácil, muito mais eficiente. E eu acho que esse é o grande diferencial. Eu sou completamente apaixonado pela energia da beleza, pelo conceito, pela estrutura, pela forma que você dá, eu acho incrível, assim.
E a gente a gente vai voltar na energia da beleza, com certeza, algumas vezes aqui nessa conversa, porque a energia da beleza e esse livro agora que está saindo, ele tangibiliza toda essa questão, né? Que ela fica meio filosófica, às vezes, quando a gente está falando, e isso você está tangibilizando dentro da clínica e tudo mais, né? Quando eu comecei esse tema, e você falar isso é muito legal, porque quando eu comecei esse tema, minha esposa, que também é cirurgiã plástica, falou, mas você é cirurgião, e ela também você tem que ser mais prático, tem que ser mais direto. Daí eu falei, mas é exatamente isso que eu quero fazer com que o livro seja um manual de práticas, onde qualquer um pode ter recurso para se sentir bem, bonito e provocar o bem. Porque uma definição, Fábio, e aí eu queria te colocar isso, você é um cara estudado, um cara que tem bastante prática diária, um cara que entende muito de marketing. Como você define beleza? Bom, a beleza, ela é muito subjetiva, né, totalmente, porque a beleza é o que, para mim, me deixa mais tranquilo, me deixa mais feliz, me deixa mais realizado, né? Então, aquilo é bonito. E olha que interessante, e aí eu acho que a gente achou a definição de beleza muito legal, e eu gosto de falar porque para mim faz muito sentido. Beleza é aquilo que, ao nos depararmos, nos causa bem-estar. Uhum. Então, a beleza está no outro, mas sou eu que sinto. Então, a beleza é uma troca. Ela está no outro, mas sou eu que sinto. Então, a beleza está em mim. Eu preciso senti-la. Senão, não é beleza. E isso torna ela tão sugêneres, torna ela tão subjetiva. Por quê? Porque nós dois podemos encontrar a mesma situação e isso causar beleza em mim, porém em você não. Porque vai todo do impacto que aquilo causa. Então, por isso que é importante a gente entender que a beleza está no outro, mas ela é sentida pela gente. Então, é uma troca de energia. E eu acho que essa é a grande sacada do livro. E aí, qual é a ideia? A nossa ideia do livro é fazer com que as pessoas, ao ler o livro, saibam trabalhar a sua própria beleza, saibam trabalhar o que elas têm de melhor, se conheçam e entendam que o que elas têm de melhor pode ser muito positivo. E é isso que vai causar bem-estar no outro. É o que você tem de melhor, é saber aproveitar o que você tem de melhor. E isso tudo é ferramenta da neurolinguística, né? Associado a isso, nós temos 20 anos de cirurgia plástica, né? Sim, claro que daí já tem. No conceito prático mesmo, como eu posso aplicar a neurolinguística? Lógico que a neurolinguística é um estudo, você fez uma série de cursos, né, de graduações, são vários níveis e tudo, mas de uma forma prática, como você coloca isso no dia a dia? Eu acho que a neurolinguística, ela tem que, para você, era uma pergunta que eu fazia constantemente nos cursos. Eu falava assim, puxa vida, como eu vou aplicar isso? Porque é muito recurso, é muita ferramenta, é muito... e aí, uma das minhas mentoras do curso, que eu brinco que é a minha mestre, que é uma pessoa de uma capacidade mental e de uma pureza e de uma sensibilidade assim fantástica, o nome dela é Suzy, da qual eu sou apaixonado. Ela me falou e fala assim, entenda a PNL como uma caixa de ferramenta e você vai saber usar as ferramentas quando precisa. Então, você tendo a ferramenta, você vai usar. Como funciona isso na prática? E como eu trouxe para a minha prática? A PNL, ela é dotada por algumas eu não vou chamar de regras, mas ela é dotada de alguns pressupostos. Então, são verdades absolutas que você aplica na sua rotina diária. Por exemplo, um pressuposto muito bom que eu adoro. Você não erra, você experimenta. Então, não existe erro. Ou você acerta, ou você aprende. Isso é um pressuposto fantástico, porque a partir do momento que você tira a culpa do erro e você entende que você aprendeu, você está evoluindo. Então, como você usa na sua prática isso? Por exemplo, eu atendi uma paciente e o atendimento não foi bom, porque eu não abordei como eu deveria, ou porque eu falei... Ou a gente aprende. Isso é um pressuposto. Então, como você põe na prática a programação neurolinguística? Você põe na prática aplicando os pressupostos. Outro pressuposto, que é muito interessante. Não existe nenhum assunto 100% ruim.
pelo menos 1% é positivo. Vamos pôr assim no coronavírus, que é um tema que está muito frequente, fala, a pandemia, esse medo, essa questão econômica. Vamos pensar um lado positivo, 1% que seja. O fato de você estar perto da tua família, o fato de você estar mais tempo com os seus filhos, isso não é positivo? Quantas pessoas não reclamam que passam pouco tempo com o filho, ou que não tem chance de ver o filho crescer? Puxa vida, a gente está tendo 20, 40 dias aí para ficar do lado dos nossos filhos. Hoje, por exemplo, antes de começar essa live, eu estava até preocupado, porque eu fiz a lição de casa da minha filha. É um negócio que eu imaginava que eu pudesse fazer, que eu não tenho tempo. Quantas e quantas vezes eu não saio de casa, eles estão dormindo, eu não volto, eles estão dormindo. Então, qual é o 1% positivo dessa quarentena? Eu estou ficando mais tempo com meus filhos. Então, se você buscar 1% positivo de qualquer situação, você vai ver que tudo se tira algo positivo. Em qualquer situação, você consegue 1% dela, pode te agradar e pode fazer sentido para você. Outro pressuposto que eu adoro, e eu acho que esse você vai gostar, a qualidade da comunicação, ela é dada pelo comunicador. Ou seja, entender, se eu quero me fazer entender, eu preciso fazer com que você compreenda o que eu quero dizer. A responsabilidade é minha. Se eu falei para você, olha, o céu é azul, e você entendeu, o céu é azul no verão, e eu queria falar o céu é azul no inverno, a responsabilidade é minha. Então, eu preciso ser 100% efetivo no que eu quero me comunicar. E isso é muito interessante, porque isso acaba com o viés da mal comunicação, principalmente na consulta. Por exemplo, se eu quero explicar para o meu paciente que a lipoaspiração é uma cirurgia que não dói, a lipofracionada, ou dói pouco, eu preciso entender o que ele julga ser dor, eu preciso entender o que ele julga ser sofrimento, e aí fazer com que as minhas palavras, os meus atos, sejam 100% compreendidos por eles. E isso tudo, e aí entra a essência da comunicação, é você estar preocupado com quem recebe a informação. Isso é sensacional. Isso é um pressuposto da programação neurolinguística. E para o médico que está do lado de cá e que pensa tecnicamente, que pensa só naquilo que ele aprendeu, que tem aquele, o que o Ale chama de médico 2.0, né? O médico 2.0, que só tem essa massificação do conhecimento, que não sai da caixinha. Ele falou que ela tem que tomar antibiótico de 8 em 8 horas e ponto. Agora, 8 em 8 horas como? 8 em 8 horas de que jeito? Em qual divisão? Será que a pessoa entendeu isso? Será que não? Então, quando você aplica esse pressuposto, que a comunicação depende do comunicador e é responsabilidade dele, você acaba se fazendo entender melhor, porque você chama para si a responsabilidade de se comunicar. Então, esse é um dos pressupostos que eu mais gosto, porque ele realmente te dá ferramentas e te busca e te faz entender a importância da comunicação. E eu acho Eu acho que essa questão é uma autorresponsabilidade, né? Quando você tem, eu acho que essa questão ela é para a vida, né? É quando eu consigo entender que, poxa, estamos no meio de uma quarentena, estamos numa pandemia, que nem se falou, tem o lado bom, né? Ver o lado bom. Isso é parte da tua autorresponsabilidade de dizer, eu quero também olhar para o outro lado e ver o lado bom, ou não, eu quero ser negativo, eu quero ver o copo meio vazio. Para mim tá ruim, tá complicado e não tem lado bom. Então, essa autorresponsabilidade, ela é em tudo, né? Não só na comunicação. A doutora Kelly, excelente também, também aplica muitas questões de neurolinguística no atendimento dela. Kelly Castilho, ela diz, muitas vezes o paciente faz um procedimento para mudar algo interno e não resolve, né? Mudar o interior é fundamental. Na verdade, ele quer mudar algo externo e não resolve, né? E mudar o interior é fundamental. Acho que isso é bem interessante também de você falar, que volta para a energia da beleza, né? Eu gosto de... E no livro tem um capítulo muito interessante sobre beleza interior e beleza exterior.
Eu vou falar aqui, vou dar um spoiler do livro, porque é um tema que eu adoro, que eu não, Ah, eu não vai consigo, dando. eu não consigo A ver gente tá louco pra diferença. ver. Eu não consigo ver diferença entre as duas coisas, porque o ser humano é indivisível. Então não dá para você entender interior e exterior. É uma coisa única. Então, quando ele procura uma mudança através da cirurgia plástica, o que a gente precisa entender é que tipo de mudança ele procurou. Então, se ele exteriorizou uma aflição, ou ela, ou ele, tanto faz, na barriga, e ele opera a barriga esperando uma resposta, ele vai ter um problema muito sério, porque ele não vai conseguir. A pior das preocupações é quando a cirurgia plástica é para agradar terceiros ou para resolver problemas de terceiros, que não é dele. Eu gosto de dar um exemplo. No começo da minha carreira, eu estava começando. Eu atendi uma moça que tinha tido 3 filhos, um corpo lindo, escultural, mas tinha uma sobra de pele enorme. Era aquele caso, assim, fácil, que você ia fazer uma abdominoplastia sem complicação, jovem, saudável, ia ficar espetacular. Mas na consulta, eu não tinha formação em programação neurolinguística, mas aquele dia eu resolvi ouvir um pouco mais. E ela contou que que o marido, o pai dos filhos, tinha abandonado ela, e que numa dessas conversas, dessas brigas, ele falou que ele estava largando ela por causa da barriga. Então ela pôs na cabeça dela que se ela operasse a barriga, ela ia voltar com o marido dela. E aí que é a diferença do externo e interno. Ela queria operar não por ela, ela queria operar para trazer o marido dela. Então, isso é divisível. E eu falei, olha, pensa bem, conversa com o psicólogo antes, vai e tal. Eu até me senti mal, porque eu estava começando, era um caso fácil. Quando você está começando, o que você mais quer é caso fácil, né? Para ficar famoso e fazer as coisas acontecerem. E eu dispensei, eu falei, ó, procura um psicólogo, procura um profissional que vai te ajudar mais. E ela foi operar com outro cirurgião. Esse cirurgião, acho que não tomou a mesma precaução que eu tomei, não ouviu, operou. A cirurgia ficou excepcional, porém, o marido dela não voltou, porque não era esse o problema. E ela estava processando o médico que fez isso, fez aquilo. Quer dizer, uma baita dor de cabeça por uma falta de ouvir. E aí, isso que é interessante na pergunta do interno e do externo. A gente tem que entender o que é nosso, interior e exterior, e o que é do outro. E tem uma das coisas interessantes da programação. Você só consegue mudar aquilo que é seu. Você pode mudar a sua interpretação da situação, mas a sua. Se a pessoa vai mudar, não é responsabilidade sua, é responsabilidade dela. E isso é uma das coisas interessantes da cirurgia plástica que a gente tem que entender. Quando a pessoa faz a cirurgia por problemas internos e ela quer benefícios externos, nós teremos problema. Porém, quando ela faz por motivos internos, é uma coisa única. Então, ela faz a cirurgia por um só. E isso é uma das coisas que eu gosto de falar. Não existe diferença entre interno e externo. É todo a pessoa é um todo. E a beleza interior, beleza exterior, ela fazem parte do mesmo. Porque se você não está bem, e nessa fase que a gente está vivendo, aí trazendo coronavírus de novo, difícil ter algum mentalmente 100% saudável, né? Todo mundo acorda com mais medo, com menos medo. Se você sair na rua, não sei aí no sul, mas aqui em São Paulo, você olha para as pessoas, elas estão todas acuadas, elas estão todas com medo. Isso não é bonito. Por fisicamente mais bonita que seja a pessoa, essa postura que ela tem com relação à situação a torna feia. E isso é uma coisa que integra o interno e o externo, porque a gente é uma coisa só. A energia que você transmite, ela tem a ver com o momento do que você está vivendo. E isso é muito interessante a gente perceber na cirurgia plástica. E aí que eu acho que é o grande ponto do cirurgião, de colocar em prática isso, é quando a pessoa está num momento muito difícil de vida, se você operá-la, não é que ela tentou resolver um problema interno, é que ela não vai perceber o benefício da cirurgia. Porque internamente, ou neurologicamente, ou psicologicamente, como você queira chamar, ela não está gozando de uma energia boa. E aí, independente do que você faça no físico dela, não vai ficar interessante, não vai ficar legal e ela não vai atingir o resultado esperado. Eu acho que esse é o grande ponto.
E é interessante porque, assim, o cirurgião plástico, neste caso, né, o médico, o profissional que entende das técnicas e tudo, ele está de fora. Então, enquanto a gente está conversando, eu tenho uma análise de você que é diferente da análise que você tem de mim, e é diferente da análise que você tem de você e que eu tenho de mim. Porque eu tenho minhas crenças e você tem suas crenças, né? Sim. Então a gente vai trocando essa energia. O que acontece é que muitas vezes eu não tenho essa consciência. Eu chego para me fazer uma cirurgia com você, eu digo, eu quero mudar tal parte do meu corpo, porque eu acho que assim eu vou trazer minha ex-mulher de volta. Beleza. Eu, na minha consciência plena, a minha mulher me deixou por causa daquela parte do corpo que eu não tenho que mudar. Tem que fazer, né, uma cirurgia e tal para arrumar isso aí. Eu não tenho uma consciência. Como é que você faz para despertar essa consciência em mim que estou meio bloqueado? Para mim, eu tenho certeza que a minha esposa não saiu, me largou por causa disso. Eu acho que um dos principais pontos para a gente conseguir isso é criar o que a gente chama de rapport, que é a essência. Eu queria chegar nesse ponto aí, que é a essência. Que é a essência da comunicação, que é o rapport. O rapport é difícil de explicar, mas vamos tentar. Rapport é empatia. Rapport é a preocupação. Rapport é o cuidado que eu tenho para com o outro. Quando você faz quando você estuda a programação neurolinguística, o principal ponto que vai fazer você praticar ou não a programação neurolinguística é criar rapport com as pessoas. Você aprende técnica, você tem recursos, mas você tem que querer criar rapport. No curso de coaching, eles chamam de estado coaching, que é você entrar num estado de preocupação maior, onde aquilo que você sente menos importa, o que importa é 100% aquela pessoa. Então, quando você consegue criar esse rapport, você consegue perceber a preocupação maior da pessoa. E você consegue entender o maior problema dela, no caso, a separação. Quando você está fazendo isso e você consegue separar, e aí eu te separo, eu falo assim, mas o que está te incomodando? Só de fazer essa pergunta já dá um choque. O que está te incomodando é a separação ou é a barriga? Aí eu trago para a consciência uma dúvida. Aí a pessoa fala, não, é a barriga, mas é a barriga por isso que eu me separei. Daí eu falo assim, tem certeza que é a barriga por isso que você se separou? Quando o seu casamento começou, você já não tinha essa barriga? Na maioria das vezes, sim, tinha. Ou não tinha. Mas depois disso, você não teve uma vida boa também? Ah, teve. Ah, tive. E aí a barriga não era problema? Ah, não era problema. Então, você acha que alguém largou você por causa da sua barriga? Quer dizer, eu vou dando perguntas e vou trazendo a pessoa para o estado de consciência e eu vou separando o problema e eu vou... E aí tem outro termo da programação linguística que eu adoro, que é a ressignificação. Você ressignifica aquele problema e você separa. É como você... assim, eu tenho uma sobrinha que adora estrogonofe, mas ela odeia champignon. E quando faz, ela vai separando o champignon. E ela parece que entende onde está o champignon e ela vai jogando. Quando você vê o prato dela, está separadinho. O champignon de um lado, no estrogonofe, que a carne e a coisa é muito parecida, textura e cor. Então, é basicamente isso. Você vai separando o que é uma coisa da outra e aí você consegue acessar o real problema. E a pessoa mesmo vai ter essa consciência. Ela vai falar, é verdade, doutor. Eu não tinha pensado nisso. Eu vivi muito bem com ele durante anos e eu tinha essa barriga. E ele gostava de mim, ele tinha tesão em mim, e a gente vivia bem. E o que aconteceu depois? Depois a gente começou a brigar, porque faltou dinheiro, ou porque ele arranjou outro, ou porque eu arranjei outro, ou porque eu fiquei mais frio. N causas e N motivos, acho que não é o ponto. Mas se você consegue criar o rapport, se colocar no lugar da pessoa, entender o problema da pessoa e ressignificar esse problema, separar, e aí não é você que tem que fazer isso. Você tem que dar ferramentas para a pessoa fazer isso. E aí você usa de recursos hipnóticos, você usa de recursos neurolinguísticos, você usa de vários recursos para fazer com que a pessoa entenda e separe, e aí você consegue filtrar. E aí você pode fazer a cirurgia, porque a cirurgia vai ajudar ela, vai beneficiar ela de outro aspecto. Não que o casamento vai voltar, mas você vai reforçar a imagem dela. Então, eu separei o problema, que é o interessante, e eu vou operá-la para quê?
para mostrar para ela que ela é bonita, que ela se sente bem. Então, quando ela usar uma roupa, vai ficar mais bonita, ela vai chamar mais atenção. E ela separou a questão do casamento, da separação, seja qual o motivo, que era o que ela estava trazendo inicial. Então, eu acho que o grande ponto para a gente discutir na consulta e na prática diária da programação neurolinguística é a questão do rapport. É usar esses, e aí voltando àquela sua pergunta inicial, é usar os pressupostos como norte mesmo, assim, como uma bússola. Uhum. Quer dizer, eu uso os pressupostos como um norteador da minha prática e eu crio o rapport para atender e para atingir melhor o meu paciente, entender melhor as pessoas, entender melhor por que ela está ali, o que ela quer estando ali, e aí separar do que é meu, do que é dela e do que é de fora. Uhum. Porque o que é de fora a gente não consegue mudar. A gente consegue mudar o que é nosso. E a gente, enquanto cirurgião, a gente precisa mostrar isso para a pessoa. A gente precisa mostrar o quanto a gente pode mudar e o que a gente pode mudar. E isso é muito legal de se trabalhar. E essa é uma prática que eu particularmente adoro. Adoro porque você consegue realmente salvar pessoas. Você consegue realmente elevar a vida das pessoas a um nível inimaginável. Assim, é muito bacana. Você muda a percepção da pessoa, dela mesma, da vida que ela tem, do relacionamento, e é muito comum isso no nosso consultório. A gente vê pessoas, diversas delas, que tiveram outras cirurgias ou que fizeram outros procedimentos e que não tiveram isso porque não souberam ressignificar todos esses pormenores da cirurgia. Então, quando você faz isso dá um benefício. Consegue te entender e valorizar, que é Com certeza. muito bacana. A gente tem aqui, com certeza, é muito bacana. A gente tem aqui o Chileno Gomes, Marcos. Meu amigo, inclusive, só fazer uma coisa, ele é meu amigo, ele é professor de filosofia, e na sexta-feira nós vamos fazer uma live Filosofia e Beleza. Olha, que bacana. Pô, quero ver se eu consigo participar, senão eu vou assistir a gravação com certeza, Lin. E o Marcos aqui, ele perguntou, é grande a responsabilidade dos professores se fazer entender de forma eficaz? É aquilo que a gente estava falando da qualidade da comunicação, né? A gente sabe que a qualidade da comunicação é o que faz diferença. Se você não tem uma comunicação de qualidade, você não vai se fazer entender. E isso é responsabilidade sua, porque você é o comunicador. E eu acho que isso é uma das coisas, Fábio, que enquanto a gente está produzindo conteúdo, e aí voltando para o Acelera Doutor, enquanto a gente está produzindo conteúdo para marcar a nossa marca mesmo, assim, para fixar, porque uma das grandes essências, e o que eu aprendi com vocês, é que não adianta você ser bom, você precisa mostrar que você é bom. E as pessoas precisam entender isso. E para isso, um dos recursos é você criar conteúdo. E o seu conteúdo, ele precisa ter significado. Isso é responsabilidade sua. Então, que mensagem você quer passar? Qual é a mensagem que você quer passar? Isso é responsabilidade de quem cria a mensagem. Que a pessoa entende é responsabilidade tua. Por isso que o marketing tem tudo a ver com a neurolinguística, né? Com certeza, né? É muito importante isso. O doutor Alexandre disse, tá agradecendo a gente aqui, doutor Alexandre, eu fiz uma live com ele agora há pouco lá no meu pessoal. Eu vi uma parte. E ele está agradecendo aqui por compartilhar o valor. Bom, e agora a gente tem uma outra coisa também. Hoje a gente vive, já não sei mais hoje, porque depois de quarentena de coronavírus, muita coisa vai mudar. Eu acho que a gente tem um divisor de águas. Mas até este momento aqui, a gente vivia num momento onde é que muita gente, muito profissional, principalmente profissional de saúde, acabava meio que tendo um fluxo muito grande ali também, valorizando um pouco mais a quantidade, às vezes, do que em detrimento, às vezes, de uma qualidade e tal. Quando você vai aplicar algumas técnicas de neurolinguística, quando você vai entender melhor o seu paciente, a tendência é de consultas um pouco mais longas, de você ter todo um trabalho um pouco maior. Como é que você coloca isso na balança
de conseguir utilizar essas técnicas e ao mesmo tempo ter uma produtividade, conseguir atender na quantidade que você gostaria. Eu tenho um problema muito sério com isso. O Ale me conhece há bastante tempo. Ele sabe que, apesar de gostar de dinheiro, ganhar dinheiro, isso me faz bem, eu não dou muito valor para o dinheiro. Eu tenho até um problema com isso, que, para mim, o dinheiro é algo menos importante, não é algo que me pega. E a divisão que eu tenho de tempo, ela tem muito mais a ver com a qualidade do que com o ganho. Eu prefiro fazer uma consulta de 1h30, e às vezes isso na minha agenda é uma maluquice, porque eu dificilmente consigo cumprir o horário, então eu marco uma consulta por hora. E às vezes dura 40 minutos, às vezes dura 1h30, às vezes 2 horas. Minha secretária fica louca, porque ela fica, doutor, a recepção está cheia, doutora, a recepção está cheia. Mas a minha preocupação, quando eu estou com o paciente, eu falo isso para todos, você entrou na minha sala, o horário é seu. E o horário não termina na 1 hora, aquela coisinha do psicanalista, né? 30 minutos, não. Toca o reloginho ali. E acabou, não. Eu não tenho essa prática. A minha prática é, nós vamos esgotar o assunto até você sair daqui ciente do que você quer, como eu vou fazer, o que eu vou fazer. E aí, eu acho que a neurolinguística me trouxe muito isso. Essa questão do rapport, é se preocupar com aquela pessoa que está ali. Então, nas minhas consultas, uma coisa que eu sempre faço, eu desligo o celular, eu desligo o computador, eu desligo o WhatsApp, fica tudo na minha recepção, fica tudo com a minha secretária, com a minha enfermeira, com o meu braço direito, e que é a Vivi, que é uma menina que está comigo há muitos anos, de qual eu dependo muito dessa parte burocrática. Então eu tenho um staff muito bom junto comigo, que me permite, naquele momento, vivenciar só aquilo. Então, eu vou concentrar e vou me focar só naquela pessoa, nos problemas dela, no que está levando ela, em fazer ela entender o que eu quero. E eu falo bastante durante a minha consulta, porque eu quero que ela realmente entenda, tintim por tintim, do que a gente vai fazer, as coisas boas e as coisas ruins, as vantagens e as desvantagens. Eu acho isso muito importante. Então, durante a consulta, eu acho que e isso acaba retornando à questão financeira, né? Porque você começa a ter uma consulta de tanta qualidade que as pessoas... meu índice de conversibilidade, o quanto eu converso de consulta para coisa, é quase 90%. Então, de cada 10 pacientes que passam comigo, 9 fazem a cirurgia. Eu tenho muito orgulho desse número, e eu me dedico muito a ele. Por quê? E eu acho que isso é um grande diferencial. É a atenção mesmo, é fazer com que a pessoa... se sinta acolhida. E esse é a grande essência do rapport, é acolhimento, né? Você acolher a pessoa e deixar um pouco de lado essa questão de valor, porque se você começa a trabalhar só a questão do valor, você fica muito mecânico, né? E aí você não consegue realmente ter esse desenvolvimento, ter essa preocupação essa técnica toda de fazer. É óbvio que é possível praticar, e a gente até tem um curso junto, né, de vendas para médico, que vai sair no Acelera Doutor em breve. Esse curso que a gente fez usando técnicas. Já tem uma prévia que já vai entrar na plataforma também, tem uma prévia ali com 5 aulas que são excelentes, são fantásticas. Que dá para a gente otimizar isso, quer dizer, dá para fazer tempo, mas se você consegue separar as duas coisas e entender que aquele tempo é para a pessoa, às vezes você consegue em 20 minutos filtrar tudo que você precisa, explicar o que você precisa, fazer o que você precisa. Então, o importante é você estar nesse estado que os coaches chamam de estado coach, que é o estado de preocupação máxima com a pessoa. O importante é você ter essa consciência durante a sua consulta. E desligar tudo, né? Desligar tudo. Desligar absolutamente tudo. Deixa alguém responsável, por exemplo, minha mulher está grávida de 38 semanas, provavelmente amanhã a gente vai ter nosso bebê. Então, essas últimas semanas antes do coisa, eu estava preocupado, porque se ela liga, tem uma contração, tem uma coisa. Mas eu deixo com a minha secretária. Então, ela vai saber filtrar a situação para eu poder, durante a consulta, dar o máximo de atenção para a pessoa que está ali. E isso vai reverter não só em valor, quer dizer, vai fechar a cirurgia, etc., mas vai reverter em marca, né? Vai reverter em conceito. Puxa, o Dr. Vitor é um cara que dá uma explicação diferenciada, que tem uma consulta diferenciada. E eu acho que isso tudo a gente consegue passar, a gente consegue ensinar, a gente consegue mostrar para as pessoas.
É o estar presente de verdade, né? Hoje falta muito a presença. Você está conversando, você está num restaurante e está o casal ali, cada um no celular, né? Não, a pessoa não está presente, né? Fala, entra por um ouvido e sai pelo outro, né? O outro, isso é muito comum. E eu acho que enquanto a gente está atendendo, enquanto você é médico, isso não pode acontecer. Tem um exercício no curso de programação neurolinguística muito interessante, que é de rapport, né? Como quebrar o rapport. E a primeira coisa que quebra o rapport é você pegar o celular. Você pegou o celular, você quebrou o rapport. Então a pessoa está falando com você, você tirou o celular do bolso, abriu, você acabou a conexão que você tinha com ela. Então, fazer isso durante uma consulta, ou mesmo acessar um computador, ou até parar para anotar, você quebra a consulta com a pessoa. Então, uma das coisas, uma das dicas que a gente dá nesse curso que a gente vai fazer junto, é exatamente essa. Desligue tudo, se afaste de tudo. Olho no olho, postura, que isso vai fazer um diferencial enorme na sua aceitação, na sua conversibilidade, no seu atendimento e na moral que você vai fazer com o seu cliente, paciente. Isso é muito legal de pôr em prática. Bom, vamos pegar assim, o pessoal está todo em quarentena agora, né? Tá quase todo mundo não tem muito o que fazer e tal, e às vezes o pessoal fica ali maratonando Netflix ou alguma outra coisa assim. Para quem está na quarentena e gostou da nossa conversa, achou interessante, quais dicas você dá, quais referências dessa pessoa buscar um pouco mais dessas informações sobre neurolinguística? Quem ela deve procurar, algum canal? Eu acho que para quem é novo nisso, eu acho que a primeira dica que eu dou assim é assistir aquele especial do Netflix do Tony Robbins. Não sou o seu guru. Não sou seu guru, I'm not your guru. É perfeito. Esse assim, quem quer ter qualquer primeiro contato, eu acho que ali é a explicação. E o Tony Robbins, para quem não conhece, ele é um psicólogo americano que tem uma técnica própria, mas toda ela baseada na neurolinguística. E ele deu um upgrade na neurolinguística, ele deu um salto enorme. E eu acho que ali, eu assisti aquilo acho que umas 10 vezes. Toda vez que eu quero me motivar, que eu quero me ganhar algum recurso novo, ganhar alguma força própria, eu ponho aquele vídeo na Netflix. Então, se eu pudesse dar uma dica assim de cabeceira, o vídeo Eu Não Sou o Seu Guru, do Tony Robbins. Não precisa nem sair da Netflix. Não, você fica ali mesmo, você só sai, para de maratonar e assiste. Não tem como... Você já assistiu? Já assisti no mínimo 4 vezes também, que eu me lembre 4 vezes que eu assisti. Ele é de 2017, né? Faz 3 anos, e eu assisti ele novamente agora em janeiro ou fevereiro, eu assisti ele novamente, e é incrível como sempre te gera insights. E é incrível porque ele não é um vídeo do Tony Robbins, ele não é um treinamento Tony Robbins, nada. Não. Não, nada a ver. Ele é os bastidores do evento dele. Ele só mostra os bastidores do evento dele e algumas pessoas que ele pega ali no evento, né? E como é interessante, acho uma dica fantástica. Eu acho que essa dica para a quarentena, e principalmente para a gente que é médico, porque tem uma coisa, Fabio, você está trabalhando com médico agora, você deve ter percebido. O médico ele tem alguns problemas de formação, assim. E um dos principais problemas de formação é que a gente é treinado e a gente aprende a ser autoridade. Isso é a última palavra. E você precisa ter isso dentro de você, porque se você não confia naquilo que você não faz o outro confiar. Só que esse é o lado bom de você aprender isso, mas isso tem um lado ruim. Qual é o lado ruim? Você se fecha para novas informações, para novas técnicas e para aquilo que... Então, eu conheço que dipirona é bom para febre, ponto. Eu aprendi, dipirona é bom para febre. Tem febre, toma dipirona. Tem febre, toma dipirona. Mas se porventura existir um novo recurso do qual eu desconheço para febre, por exemplo, vou dar um exemplo, um banho morno com sais. Não. Isso é um preconceito, né? Isso inclusive gera um preconceito, porque não é só a questão do desconhecido. Existe um desconhecido e eu não quero saber sobre. Não, existe um desconhecido e ele é ruim. Ele é um preconceito, né? É um preconceito, exatamente. E o médico tem muito isso
por conta desse reforço de autoridade que ele precisa ter. Então, o que ele aprendeu na cirurgia plástica, por exemplo, a técnica de mama, de prótese de mama em cima do músculo, é a melhor e ponto. Uhum. E ponto. É o que eu faço, porque assim, porque... Quer dizer, e aí ele fecha a porta para todas as outras técnicas. E a neurolinguística, ela tem esse problema para o médico exatamente por isso, porque ela é uma técnica que não vem da medicina, ela vem da psicologia, então ela é uma técnica menos aceita, e no Brasil, um dos principais precursores dessa técnica usou ela muito mal, que estigmatizou ela de uma maneira muito ruim. Era um médico, eu acho, nem sei se eu posso falar o nome dele, mas era um médico muito famoso na década de 90, que usava as técnicas, mas usava de maneira errônea, usava para benefício próprio, para se autopromover. E aí isso dentro da medicina caiu muito mal. E isso ficou tendo esse preconceito. Então, quando você tem acesso a uma coisa nova, diferente do que você faz, e que, entre aspas, balança um pouco o seu mundo ali, que faz você sair um pouco da caixa, o médico tem uma certa resistência. Ele tem uma dificuldade. Você está trabalhando com médicos exclusivamente agora, eu acho que você está percebendo isso. Assim, é difícil você fazer entender que não só o que ele sabe é bom. Existem várias outras coisas boas. O que ele sabe é bom também. Não vamos menosprezar o que a pessoa sabe. Claro, claro. 20 anos de história, 20 anos de vida. Mas não é só aquela verdade. Existem outras verdades. E eu acho que você assistir esse eu não sou o seu guru, pelo menos a mim causou essa coisa, falando, nossa, esse mundo é novo. Esse mundo eu não conheço. E eu posso usar esse mundo na minha rotina. Eu posso usar esse mundo na minha prática. Eu posso pegar a minha verdade e fazer ela ficar melhor, fazer ela ficar maior. Eu posso pegar a minha caixinha e fazer ela ficar maior. Eu gosto de um conceito de zona de conforto. As pessoas falam, tem que sair da zona de conforto. Não sei se você já viu esse vídeo que eu fiz. Não. Não, eu fiz um vídeo que, assim, as pessoas falam, vamos sair da zona de conforto. Mas conforto significa com força. Conforto, quer dizer, onde você tem mais força, onde você está mais forte. Será que a gente precisa realmente sair o tempo todo? Será que a gente não pode expandir? Então, se a gente usa o termo expansão em vez de sair, quer dizer, eu estou na minha zona de conforto. Por exemplo, a minha zona de conforto na medicina qual é? Cirurgia plástica. Agora, se eu pego uma técnica nova, programação neurolinguística, e coloco dentro da minha zona de conforto, quer dizer, eu não saí dela, eu só expandi ela. Se eu pego um outro recurso, dermatologia, cosmetria, e coloquei dentro da minha zona de conforto, eu expandi mais um pouquinho. Se eu pego um recurso que não tem nada a ver, que é isso que vocês ensinam a gente, o marketing, e coloquei dentro da minha zona de conforto, cirurgia plástica, quer dizer, agora eu tenho o recurso de marketing e tenho o recurso de cirurgia plástica. Nos dois, então eu não saí da minha zona de conforto, porém eu expandi minha zona de conforto. Eu aumentei a minha caixinha. Então, eu consegui um resultado muito melhor mantendo a mesma direção que eu tinha. Então, eu não precisei quebrar tudo que eu fiz e meus 20 anos de história de cirurgia plástica. Não, eu peguei a minha cirurgia plástica, a minha zona de conforto, e somei recurso a ela. E eu acho que esse é um grande aprendizado que você consegue ter e fazer, se você pôr em prática poucas dicas, por exemplo, essa que a gente deu agora. Quer dizer, faça o seu curso lá, o seu curso Insta Doutor, que me ajudou muito. Fiz o curso Insta Doutor, puxa vida, a minha primeira reação foi, puta, isso não funciona, cara, médico médico é avental sujo de sangue, é atendimento pessoal, é dar plantão, é ali que eu ganho ali. Mas aí eu assisti 2 vezes, eu falei, caraca, faz um pouco de sentido isso aí. Tem uma coisinha aí, peraí, fala mais, tem mais. E assim você vai montar. Peguei, é isso que eu preciso fazer. E aí, quando você põe em prática, quer dizer, eu não saí da minha zona de conforto, mas eu consegui expandir minha zona de conforto. Minha zona de conforto ficou melhor, porque eu estou fazendo com força mais coisa. Eu aprendi e apliquei. Eu acho isso uma baita sacada. E eu já falei isso para você, já falei isso para o Ale, eu só tenho a agradecer a vocês, porque vocês fizeram expandir minha zona de conforto da cirurgia plástica de uma maneira inimaginável para mim.
Não, pô, a gente é que tem que agradecer, porque, pô, esses insights que a gente vai pegando, que nem o... Eu já tirei uma dezena de insights daqui da nossa conversa. Tá conseguindo me ouvir? Parece que tá meio Tô aqui. travadinho aqui. Não, tá boa. Tá me ouvindo? Já tirei dezenas, eu acho que todo mundo que está acompanhando aqui, a gente deve ter aprendido muito, muito, muito com essa nossa conversa, porque é justamente isso. Às vezes, a gente cria um fato de que a gente precisa mudar tudo radicalmente. E não é, você precisa estar sempre agregando. A gente fala, você tem que somar para multiplicar, você não tem que subtrair nada. Então, quer dizer que agora eu tenho que dedicar menos tempo para a medicina para dedicar mais tempo para o marketing? Não. Você tem que continuar aprendendo a medicina, só que você também tem que aprender o marketing, também tem que aprender neurociência, né? Você também tem que entender PNL. Você sabe que uma das coisas que eu adoro na programação linguística é a questão do acolher, o acolhimento. O acolhimento é uma coisa muito legal. Acolher, acolher, acolher. Quando você sai e joga fora tudo que você tem, você acabou de menosprezar uma história de vida. Você acabou de menosprezar um legado. Você acabou de menosprezar 20, 30 anos de trabalho, de sofrimento, de conquista, de vitória, de derrota. Agora, quando você pega tudo isso e soma isso, é isso que você falou, você soma para multiplicar. Você soma, você respeita, você acolhe toda a sua história e aí depois você parte para frente, aí depois você multiplica. Isso não tem preço, isso é um negócio que para o médico também essas nomenclaturas são difíceis de... Você consegue dar essa mudança no seu mindset, puta, não tem quem te segure. O céu é o limite. É isso aí. E a gente tem que entender que não é exponencial, né? Quando a gente está somando uma coisa nova, quando a gente está aprendendo uma coisa nova, ela é aquela coisa de melhorar 1% ao dia, né? Melhorar 1% ao dia não significa que ao final de um mês você vai ter melhorado 30%. Ele é exponencial. O meu 1% de hoje soma ao 1% de ontem, o 1% ao dia, ao final do mês, você melhorou 300, 400, né? Sim. Então, eu assisti um vídeo, acompanhar Tony Robbins, como você falou. Mas coach, isso aí é frescura, coach é enganação. Eu sou médico, eu não preciso de coach. Marketing é enganação. Eu não preciso disso, né? Então, quando você vai quebrando essas barreiras, você vai entendendo, opa, não existe outras coisas, existe um outro mundo. Eu posso somar isso. Né? Esse que é o legal. Óbvio. É você entender que existem outras coisas e que você pode usar isso. Claro. Infelizmente, eu acho que aqui no Brasil a gente usa mal algumas coisas. Por exemplo, coaching, mentoria. Coach, mentoria. Usa-se mal esse recurso que tem. Pô, se pegar a dica de um mentor, eu uso, o Ale tá aqui com a gente, tá falando excelente, eu uso o Ale de mentor várias vezes. Eu uso ele como meu mentor. Então, eu pego a experiência que ele tem e uso em meu favor. Isso é mentoria. Só que a mentoria, ela ficou tão banalizada que parece que é alguém regindo o que você tem que fazer. E os próprios mentores, a vaidade deles e dos coaches, a mesma coisa. Ficou tão grande que perdeu o princípio. Porque, assim, o que é o coach? O coach é o cara que te ajuda a sair daqui e chegar aqui. Mas ele te ajuda. A gente vai para a origem da palavra, é treinador. Ele é um treinador. Sim, ele te treina. Ele não vai te dar, você pega esse caminho e vai aqui. Não, ele vai falar, para você chegar aqui, você vai precisar dessa ferramenta, desse recurso. Será que esse é o melhor caminho? Será? Então, todo o treinamento, quando o cara faz o curso de coaching, o que ele aprende é fazer pergunta. Primeiro, respeitar a pessoa e fazer perguntas. Só que, infelizmente, no nosso país, qualquer um virou coaching, qualquer um virou, eu sou coaching fitness, eu sou coaching pessoal, eu sou coaching não sei o quê. E gente que não tem formação acabou usando mal o termo. E gente que usa o aconselhamento. Eles são conselheiros e eles juram que eles são mentores ou coaching, que são coisas completamente diferentes. Eu te dar um conselho não tem nada a ver com você ter o coaching. E assim, existe valor no conselheiro também. Quer dizer, claro. Mas são papéis diferentes. E se você não entende isso, você enquanto que está escutando e você enquanto está falando, se você não entende essa separação, você cria preconceitos e aí voltamos para a questão do médico. O médico é um ser cheio de preconceitos e ele precisa disso, e aí eu defendo a minha classe,
porque a gente precisa disso, porque a responsabilidade do médico, você vê esse monte de palma que a gente está recebendo aí, não é à toa. Nós estamos na linha de frente. Se você não tiver isso dentro de você, dificilmente você vai se arriscar a tomar uma tossida na cara e pegar um coronavírus, sabe? Dificilmente você vai se arriscar a fazer isso se você não entender que a sua verdade é melhor que a dos outros. Só que, quando você se fecha em que a sua verdade é a única verdade, aí você dançou, porque aí você parou de ganhar aquele 1% todo dia. Que é o que está acontecendo com a classe médica hoje. Esses dias eu pus num grupo de médicos sobre marketing e tal, eu até pus lá, viu, pessoal, eles estão fazendo agora, pô, e aí uns 3, 4 me falaram, puta, isso é uma puta bobagem, vocês ficam perdendo tempo com isso. E não adianta nem você explicar para o cara. Não. Um deles eu tentei, que é mais meu amigo, eu tentei falar, ó, segue algumas coisas, só para ver se faz sentido para ti. Pô, eu vou perder tempo com essa merda, eu já tô, desculpa o palavrão, mas foi exatamente o que ele falou. Eu falei, e aí, assim, não adianta, enquanto o cara não perceber que isso vai fazer falta para ele, mas eu entendo esse cara, por quê? Porque é um cara de atendimento de SAMU, ele tá na linha de frente, ele tá ali tomando vômito, cuspe na cara o dia inteiro. Se ele não tiver a verdade dele como única, ele não vai conseguir produzir. Agora, a gente que tem um pouco mais de chance de ouvir, de abrir a cabeça, de entender um pouco mais, você consegue evoluir muito rapidamente, muito facilmente. Com certeza. Vitor, o Instagram já está me dando aqui 30 segundos restantes, infelizmente. A gente poderia passar mais 3 horas aqui. Para quem não segue aí, Vitor Kutaiti, busca Energia da Beleza lá no YouTube, Dr. Vitor Kutaiti. No meu canal no YouTube é Energia da Beleza, YouTube/Energia na Beleza, e meu Instagram é Dr. Victor Kutaiti. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela presença. Fantástico.